Olá pessoal, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, quarto ano, para a nossa aula de História. Hoje é 26 de junho, sexta-feira, e vocês devem pegar a apostila no grupo 5, na página 176, Surgimento das Cidades. Então, como surgiram as cidades? Surgiram há muito tempo atrás. O mundo, nem sempre foi um mundo urbano. A maioria, na época antigamente, o mundo vivia na zona rural, as pessoas, praticamente uma boa parte do mundo, mas surgiram as cidades. E aí nós temos na página 176 duas figuras. A primeira figura, a gravura representando a cidade de Florença, na Itália, denominada Cortidella, que foi produzida em 1490, então há muito tempo atrás. Durante muito tempo, na Europa, as pessoas moraram no campo, trabalhando nas plantações e criando animais. No entanto, houve um momento em que grande parte delas, com o desejo de procurar melhores condições de vida, foram morar nas cidades. Esse período histórico é conhecido como Renascimento Urbano, pois refere-se a um momento em que as cidades assumiram novamente um papel importante na Europa medieval. Então, existiam pequenas cidades, professora? Sim, existiam pequenas cidades. Mas, nesse momento em que o crescimento começou a acelerar, foi chamado de Renascimento Urbano. Até então, a maioria das pessoas moravam na zona rural e praticavam as atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. A partir do momento que as pessoas foram para a cidade, começou o crescimento urbano, aumentou o crescimento urbano, as cidades ficaram maiores, começaram a se desenvolver outros dois setores da economia. O setor secundário, que são as indústrias, que antigamente eram na forma de artesanato, feita pelos artesãos, como já estudamos, e o comércio, que é a compra e venda de produtos. Então, continuando aí, do campo para a cidade. Nós estamos vendo uma feira na época da Idade Média, 1862, Félix de Vigny, então na Bélgica. Do campo para a cidade. Quando a maioria das pessoas na Europa vivia no campo, a produção de alimentos e a criação de animais eram as principais atividades dos camponeses. Como você estudou, se eles produzissem além de sua necessidade de consumo, sobravam alimentos, que eram vendidos em feiras que cresceram ao longo do tempo e ganharam cada vez mais importância nas cidades. Então, como é que surgiu o comércio? A partir das feiras, como nós já estudamos nos outros grupos. As pessoas plantavam para sobreviver e colhiam, para comer os grãos, os produtos, os legumes, as frutas, as verduras. O que era excedente era o que sobrava. Então, eles levavam até a feira e lá eles trocavam por outros produtos. Então, trocava-se legumes por carne, trocava-se grãos por verduras, e assim era feito o comércio nas feiras. Até que depois surgiu o dinheiro e hoje as feiras ainda existem e nós trocamos a moeda por mercadoria. Virando a página, nós temos aí na 177, é uma pintura, um afresco, os efeitos do bom governo de 1388. Então está representando aí um palácio público, na Siena, na Itália. A vida no campo. Então a vida no campo era diferente da vida na cidade. A vida no campo era onde era praticado o setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. E na cidade, o setor secundário, comércio, as indústrias do setor secundário, e no setor terciário, o comércio e a prestação de serviços. Então vamos lá na página 177. O chamado Renascimento das cidades deu-se a partir do movimento em que as pessoas passaram a perceber que a vida nas cidades poderia ser mais fácil que a vida no espaço rural. O comércio foi o principal responsável por garantir esses interesses das pessoas e deixar o campo para viver nas cidades. Muitos enriqueceram com o comércio e essa oportunidade fez com que as pessoas tentassem a vida de uma forma diferente da qual estavam acostumadas. Esse processo de abandono do campo em direção à cidade ficou conhecido como êxodo rural.
Então, professor, o que é êxodo rural? É a saída do homem do campo, deixando o campo para ir morar na cidade, deixando de trabalhar no setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, e indo para a zona urbana, para as cidades, para trabalhar no setor secundário, nas indústrias e no comércio. Especialmente o comércio atraiu a população do campo para morar na cidade. Então eles pensavam numa vida melhor, né, num trabalho menos difícil. O trabalho na zona rural é muito duro. Antigamente era tudo feito à mão, era um trabalho extremamente braçal, manual. Hoje não, hoje já mudou bastante. Hoje nós temos os equipamentos, as máquinas agrícolas, a tecnologia, a mecanização do campo. Mas antigamente não era assim. Continuando aqui, a maioria das cidades europeias que surgiu nesse momento foram chamadas de burgos. Então, o que eram burgos, professoras? As cidades que surgiram aqui na época do crescimento das cidades. Eram inicialmente fortalezas protegidas por muralhas, que aos poucos tornaram-se grandes centros urbanos. Os habitantes eram conhecidos como burgueses, comerciantes, que acabaram enriquecendo a partir de sua relação comercial com outras cidades e até mesmo com outros territórios. Então, nos burgos moravam quem? Os burgueses. Eram os comerciantes, Moravam uma burguesia, que faziam comércio com outras cidades e dentro da própria cidade. Muitas cidades europeias recuperaram sua importância, tornando-se grandes centros urbanos e comerciais. Foram os casos de Lisboa, em Portugal, Paris, na França, Londres, na Inglaterra, Gênova, Florença e Veneza, na Itália, e Gante e Bruges, na Bélgica. Então, aí foram crescendo todos os centros urbanos nesses países, e o forte desses centros urbanos, o que era, professora? Era o comércio. Êxodo rural. Então, o êxodo rural no vocabulário é a saída, das pessoas do campo que vão morar na cidade. E muralha era um grande muro, era um muro alto, forte, que protegia as cidades, que até então eram construídas essas muralhas para evitar que as cidades fossem atacadas, fossem saqueadas, fossem invadidas, porque ainda era um território diferenciado. Virando a página, nós temos aí na 178, crescimento das cidades. Pouco a pouco as cidades cresceram e, consequentemente, suas estruturas precisaram ser refeitas para atender às novas demandas. Uma cidade que recebia muitas pessoas tinha necessidade cada vez mais de espaço para novas construções. Os portos foram refeitos e ampliados, porque o comércio gerou um aumento muito grande no número de navios. As muralhas foram reconstruídas e renovadas. Então as cidades foram aumentando, os portos foram sendo reconstruídos e o comércio aumentou. Aí os portos servem para quê? Para fazer o comércio de exportação, quando os produtos saem dos países, e o comércio de importação, quando os produtos chegam. O Brasil, por exemplo, exporta milho, soja, exporta café, minério de ferro, exporta carne e importa peças, eletrônicos, brinquedos, roupas, automóveis. Então tem um comércio de importação e exportação, e tudo isso feito através dos portos. Por fim, grandes espaços dentro das cidades foram destinados à construção de mercados internos, feiras e oficinas de trabalho. Nessas trabalhavam artesãos que produziam manualmente objetos de uso diário. Depois de prontos, os objetos eram encaminhados para os mercados e portos para serem comercializados. Então, o trabalho de artesanato feito pelos artesãos, ele foi feito antes de surgirem as indústrias. Então, nós já estudamos que o trabalho de artesanato é aquele trabalho onde o artesão faz o produto do começo ao fim. Então, ele busca lá, uma madeira, um tronco. E com esse tronco, ele vai trabalhar nessa madeira, vai construir um banco, vai construir uma mesa, vai construir um móvel. Então, ele faz do começo ao fim. Na indústria, hoje é um pouco diferente. Então, cada um faz um trabalho.
né? Um faz o encaixe do móvel, o outro lixa, o outro inverniza, o outro parafusa. Hoje o trabalho é feito numa linha de produção. Aí nós temos um Porto de Lisboa em Portugal, né? Uma gravura, uma coleção antiga de 1619. Estamos vendo também uma imagem antiga representando a cidade de Lisboa em Portugal. Vocês devem fazer agora as atividades da página 179 e 180 e voltamos já já para fazermos a correção das atividades. Se vocês tiverem dúvidas, tiraremos na aula online. Até já!